Ô Baião, como é que fica a situação do Galo para as duas últimas rodadas, sonhando com o G6, como disse o Cuca, ainda é o objetivo. Se não der, que vira o 7, o 8º colocado, o 7º e 8º lugar para o Galo tentar a pré-Libertadores. Mas aquilo que estava muito claro, favorável, leve, suave para o Galo, deu uma embaçada, né, Baião? Talvez seja esse o problema. É a mudança de objetivo. E o torcedor do Atlético não quer essa mudança só para pior. Porque o objetivo do Atlético, quando começou o campeonato, era o título. Depois, nós começamos a falar aqui em G4. Aí surgiu a possibilidade do G6. Aí nós passamos a fazer conta para o G6. E agora eu vou dizer para você que o Atlético só depende dele para ser G8. Essa é a realidade dos números. O Atlético só depende dele para ser G8. Eu conversava aqui com o Cláudio Rezende. Hoje nós temos a facilidade que a gente pode trocar informações. Por exemplo, o Atlético Paranaense joga com o Atlético Goianiense. Aí se o Atlético Paranaense ganha do Atlético Goianiense, o Cuiabá não pode ser alcançado pelo Atlético Goianiense e vem mais desanimado para o jogo contra o Atlético, mais sem motivação, porque não vai precisar de ponto. Ah, mas tem o Ceará, que se ganhar do Avaí, o risco do Cuiabá continua. E aí é com o Ceará. Então, não dá para você apostar em nada quando é o resultado dos outros nesse sentido. Eu levantei na abertura da jornada que o Botafogo jogou uma vez com o Atlético Paranaense e ganhou dele. Jogou duas com o América, não perdeu nenhum, empatou as duas. Ganhou as duas do São Paulo, ganhou as duas do Fortaleza e só perdeu para o Atlético. E o Atlético hoje agradeceu perdendo para o Botafogo. E entregou de bandeja aquela possibilidade matemática do Atlético ficar no G6 dependendo só dele. E quando a gente fala dependendo só dele, nós estamos falando que tinha que vencer o Botafogo, vencer o Cuiabá e talvez ter que vencer o Corinthians na última rodada em São Paulo. Nós não estamos falando em tarefa fácil. Vencer o Corinthians em São Paulo na última rodada não é tarefa fácil. Então, o Atlético, hoje, o objetivo do Atlético, e sinceramente, eu não sei se lá no Atlético eles estão acreditando no G6. Então não adianta eu ficar aqui acreditando se o Atlético não acreditar mais. Eu não sei se eles acreditam no G6. Ficou difícil. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem 2 pontos a mais do que o Atlético. Tem 2 vitórias a mais. Se ele conseguir 4 pontos nos 2 jogos, 4 pontos, joga em casa com esse Botafogo, joga com o Atlético Goianiense. Se ele conseguir 4 pontos, o Atlético pode chegar no máximo a pontuação dele e o Paranaense fica na frente no número de vitórias. E com a vitória a mais. Então ficou muito difícil, porque agora não depende só do Atlético, é pior do que isso. Depende de outros times que tecnicamente são piores do que o Atlético Paranaense. E além disso, ainda tem o América, que vai jogar com o Palmeiras, que já conquistou o título, que está fazendo festa. E isso sim aumenta a possibilidade, a chance do América de vencer o Palmeiras, mesmo sendo em São Paulo. Claro que aumenta a chance, o Palmeiras não disputa mais nada. E além de tudo, vamos falar a verdade, além de tudo, tira o Atlético da briga da Libertadores, ou pode tirar lá na frente. Então é muita coisa que acontece no futebol. Então o que eu tenho que dizer a você é o seguinte, o Atlético só depende dele para ser 8º. E vai contar com muita sorte, com aquilo que o Mário fala muito, tudo para o Atlético é muito mais difícil, não sei o quê. Porque quem sabe chegar numa última rodada, dependendo de 2 resultados, de uma vitória dele frente ao Corinthians, de um tropeço do Atlético Paranaense frente ao Botafogo, e o Botafogo devolva ao Atlético os 3 pontos da diferença hoje que o Botafogo causou em relação ao Atlético Paranaense. É esta a análise que eu gostaria e que eu faço aqui para o torcedor atleticano. Nada perdido? Não. Se o Atlético for para a fase preliminar na Libertadores, atrapalha o calendário? Atrapalha. Mas o Atlético tem plenas condições de passar pela fase preliminar, as 2 fases, e chegar à fase de grupos. Só que a oportunidade hoje era muito maior. E ela foi jogada ao lixo. Esta é a pura realidade. Que o Atlético entenda direitinho. E aí eu vou jogar a bola para a Natália, para você, para o Cláudio Rezende, que o Atlético entenda direitinho o que está acontecendo internamente no Atlético, porque está interferindo nos números, viu, Thiago?